Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Na Berma de Estrada, de Nenhuma Estrada, do Mia Couto. Esse é um livro de contos. Eu tenho um outro livro de contos do Mia Couto, que é O Fio das Miçangas, e eu fiz uma resenha aqui de um conto. E quando eu falo de um conto aqui no canal, quando é um livro de contos, eu sempre conto um conto. Eu vou até fazer alguns outros contos contando assim uns outros contos de outros livros que eu já falei algum, né? Mas esse livro do Mia Couto foi lançado em 2001, tem muitos contos ótimos. O do Fio das Miçangas também, esse aqui é pura poesia, tipo, ele é muito poético. Tu fica marcando muitas frases assim. É um livro assim que foi difícil escolher um conto só para contar. Então eu vou contar esse conto que é O Velho, o Tempo e a Morte. E foi um conto que eu gostei muito, tanto que eu cheguei a chorar. É um conto muito emocionante, muito bonito. E eu vou contar então agora. A capa também, olha, as capas da Companhia das Letras são sempre muito bem feitas, muito bonitas, dá a impressão de que tem uma textura, dá a impressão que ela é emborrachada. Olha a arte aqui. É muito bonita realmente. Bom, pra quem já sabe, já me acompanha desde o início, sabe que eu sou muito fã do Mia Couto. Na verdade, ele é meu escritor favorito, então eu tenho vários resenhas de livros dele aqui no canal. Então vou contar o conto. Então tinha esse senhor, que é o velho da história, que eles não diziam o nome, só diziam o velho. Ele era muito, muito idoso e tudo que ele queria era morrer, só que ele sentia que a morte não chegava. Então ele saiu caminhando para encontrar a morte. Então no caminho ele encontrou esse homem muito alto e estranho, levando na coleira um cachorro assim que parecia doente, parecia cansado. E esse homem alto falou que ele era o tempo e que o cachorro era a morte. Mas como dava para ver, a morte estava muito esmorecida, estava muito cansada e desvitalizada, vamos dizer assim. E ele pediu que queria, que então pediu para a morte levar ele, para aquele cachorro, que parecia um cachorro, uma hiena, levasse ele. E a morte, daí o tempo, olhou o tempo, esse homem alto olhou para a morte e falou que ele não ia poder, ele não ia conseguir, porque ele andava muito desmotivado. As pessoas já morriam sem a intervenção da morte, da própria morte. Então ele ficou olhando aquele cachorro desvitalizado e perguntou para a hiena, para a morte, o que ele poderia fazer por ela, para ela se revitalizar e levar ele, que ele queria morrer. E a hiena falou que queria palavras e muitas palavras, palavras ternas, palavras do fundo da alma. Então o velho começou a pensar em palavras para poder revitalizar esse cachorro hiena morte e puxou do fundo da alma diversas palavras. E ele foi percebendo que aos poucos realmente aquele cachorro foi se transformando numa hiena forte, grande, e já estava assim pronta, né, para voltar a ser quem era. Então a hiena falou que atendeu o pedido, a morte falou que atendeu o pedido dele de morrer, que a morte ia chegar para ele então, que ia ser no dia seguinte. Então naquela última noite ele não dormiu, porque essa é a última noite dele, e ele começou assim a pensar na vida dele. Ele estava com a memória muito fraca, mas ele começou a lembrar das coisas boas, de familiares que ele queria revisitar, de mulheres, amigos, ele começou a lembrar de coisas boas e começou a sentir uma saudade nostálgica. Então ele começou a pensar que não queria mais morrer. E se ele pegasse e fugisse, fosse se aventurar por aí, ganhar novas aventuras por aí? Ele começou a pensar se ele fugisse da morte, mas ele pensou, não vai adiantar. Então ele pegou e ficou lá e se resignou que ele ia morrer, porque era o que ele queria morrer. Então, no dia seguinte, ele acorda e vê desculpa, o tempo, que é aquele homem alto morto, sabe, caído assim numa vala morto, aquele homem alto, ele vê ele caído, ele pergunta, ué, o que houve com o tempo? Daí a morte fala que matou o tempo, e agora era pra ele levar ele pra passear. Então você vê a beleza desse conto, porque aqui a morte e o tempo, como fala no próprio conto, andam atreladas uma do lado da outra, uma não acontece sem a outra. Então a morte matou o tempo para aquele senhor continuar, porque chegou o tempo dele morrer e a morte estava revitalizada, então o tempo chegou da morte chegar para ele, então ele matou o tempo e o senhor não precisava morrer. Então é um poema assim que você lendo é bem melhor do que eu explicando
Mas é uma coisa que uma tá atrelada à outra. Então ele matando. E ele. Justo quando ele tava para morrer, ele pensou que a morte aceitou que levar ele pensou, não, mas eu quero viver mais, eu tenho outras coisas que eu quero fazer, pessoas que eu quero rever. E ele pensou que não tinha jeito, ele ia ter que morrer, mesmo já que ele tinha feito feito a morte se revitalizar e não tinha tempo, não tinha jeito, o tempo chegou para ele, o tempo dele, só que matando o tempo, ele continuava vivo. Então é uma poesia muito bonita e isso nos faz pensar sobre a possibilidade de poder parar o tempo para que as pessoas que a gente ama fiquem com nós para sempre. De matar o tempo para que a morte não chegue. Então isso é uma coisa, é um poema muito bonito, é um poema, um conto muito bonito. E outra coisa é que isso aí também, nessa questão nossa de a situação atual de pandemia, muitas pessoas assim sempre desvalorizaram as pessoas idosas e estão desvalorizando ainda mais as mortes das pessoas idosas. É porque elas, eu não sei o que elas pensam, mas tem pessoas que têm avós e mesmo assim estão desvalorizando ou dizendo, que é só velho que morre. Tem pessoas jovens que morrem, mas é mais os velhos. Mas então, eles estão eu não sei se eles não têm avós ou se não se importam mesmo, mas isso aí é para se pensar que a pessoa pode ser velha, ela pode ter 100 anos, mas mesmo tem gente que tem 100 anos, mas não quer morrer. Que não é porque a pessoa é idosa que ela quer morrer. Tipo, há muito por se ver, há muito por se sonhar. Essas pessoas que morreram não precisavam ter morrido assim, dessa forma. Então, isso é uma coisa para se pensar, né? Para valorizar mais que aqui, ó, ele é um idoso também, né? Não queria mais viver, mas depois ele viu que ele tinha muito para viver. Então, para valorizar que as pessoas, né? Valorizar as pessoas idosas, né? Afinal, todo mundo vai envelhecer e só não, só não adianta, né? Tipo, a gente não consegue parar o tempo e nem a morte, como nesse conto. Então, gente, outra hora eu conto um outro conto desse livro, mas você lendo é outra coisa, você vai se emocionar com certeza. Vou mostrar aqui que eu tô lendo. Eu tô lendo Inferior é o Caralho, da Angela Saine. É um livro. Nossa, eu tô devorando esse livro, em breve vai ter resenha, que fala assim. Desmistificando essas coisas de que diziam que a mulher é inferior, sabe? Então é um livro da Dark Side, então já dá pra ver que ele é um livro cheio de figuras e de fotos, algumas coisas assim. Tipo, tá ótimo, então é isso. Obrigada, se inscreva, deixa um like. Tchau.